E aí galera, a Zamba aqui na área de novo e o vídeo de hoje é sobre Platão. Mas para entender um pouquinho é legal da gente pensar sobre o último vídeo que foi sobre os pré-socráticos. E ali naquele vídeo a gente deu uma conversada e uma viajada sobre a ideia de verdade, sobre a ideia do que é o ser. Cara, eu tenho certeza que em algum momento da tua vida tu já viajou sobre isso. Tu já viajou sobre, será que existe uma realidade para além do que eu tô vendo? Será que tem alguma realidade para além das aparências? Ou talvez ainda mais, talvez alguma vez tu tenha percebido que deve ter alguma realidade que está para além daquilo que as pessoas percebem no cotidiano delas. E era sobre isso, sobre essa diferença entre uma essência e uma aparência, entre uma realidade e aquilo que só aparece ser uma realidade que os pré-socráticos estavam pensando. Essa é a viagem de pensar como as coisas realmente são. Para além da forma como as pessoas veem ela, para além da forma como a gente percebe elas mais imediatamente, a gente tentar pensar, tá, mas como será que as coisas realmente são nelas mesmas? Se eu pudesse chegar na verdade das coisas que eu percebo, como será que elas realmente são? E é isso que Platão vai investigar, é isso que Platão vai analisar. O que seria essência, o que seria mera aparência. Mas antes, aquele recadinho de sempre, te inscreve aqui no canal, porque afinal a forma de vocês saberem que eu estou lançando um vídeo novo é pelas notificações e tu só vai ser notificado se estiver inscrito aí. Cara, como eu falei, vamos primeiro viajar um pouco nos pré-socráticos. Os pré-socráticos que mais interessa agora é a gente pegar uma diferença entre o Parmênides e o Heráclito. O Parmênides era aquele cara que olhou o mundo, que viu que tudo se movimenta, tudo se transforma, tudo está sempre em constante mudança, e ele pensou, a verdade sobre as coisas, a essência das coisas, não pode estar sempre mudando dessa maneira. Não pode ser que aquilo que permanece igual a si mesmo, aquilo que é o essencial, está sempre se transformando. É preciso que a essência seja sempre igual a ela mesma. E é por isso que ele diz que o ser é e não pode não ser. Que se o ser mudar, o ser se transformar, ele é imperfeito. Ele não é exatamente igual a si mesmo, sempre igual a si mesmo. E como o Parmênides quer se afastar dessa ideia de que as coisas podem ficar em transformação, porque é muito difícil compreender esse mundo tão mutável, ele vai dizer, a transformação é sempre ilusória. O ser, a verdade, como as coisas realmente são de uma maneira e não podem não podem ser de outras maneiras. Já o Heráclito foi por outro caminho. Já o Heráclito decidiu percorrer outra vertente, entrar em outros buracos, entrar nos meandros aí complicados. Porque o Heráclito decidiu então, ou melhor, o Heráclito analisou o mundo e viu que, cara, tudo muda o tempo inteiro. Eu não paro de me mexer aqui, pareço uma pulga de um lado para o outro. Ao mesmo tempo que tu tá vendo esses movimentos, tem movimentos em mim que tu não tá vendo. Porque eu tô envelhecendo, porque o meu organismo aqui por dentro tá se mexendo. Fora isso, tem outras transformações que estão acontecendo e que a gente também não percebe com os nossos sentidos. Heráclito é o cara que vai dizer, cara, se a gente percebe que tudo se move todo o tempo, a verdade é que o mundo é movimento. E aí é para tentar equilibrar esses dois lados que Platão vai entrar. Porque o que Platão vai ficar muito claro para ele é assim, cara, percebo com os meus sentidos, assim como diz o Heráclito, que tudo é movimento. Eu percebo que aquela pessoa era jovem e ficou velha, eu percebo que ela se movimentou, eu percebo que a árvore cresceu, eu percebo transformação todo o tempo. Platão diz, é inegável isso. Mas Platão está com Parmênides. Platão diz, a verdade sobre as coisas não pode residir no movimento, não pode estar na transformação. Porque como é que eu vou ter verdade sobre algo que se transforma? Porque eu digo, isso é novo, e passam-se algum tempo e aquilo passa a ser velho. Eu digo, isso é verde para uma árvore, e chega o outono e ela está toda amarela. Platão diz, quando eu vou querer falar a verdade sobre uma coisa, como eu vou querer dizer como as coisas realmente são, não pode ser que eu sempre aponte para a transformação, para o movimento, porque eu nunca vou poder enunciar, pensa Platão, uma verdade. Então ele quer equilibrar. Bom, eu percebo com os sentidos transformação e movimento, mas aonde está a verdade? E aí que chega o que talvez tu já tenha ouvido falar sobre Platão,
que é o mundo das ideias. É por isso que ele lança a mão dessa concepção de um mundo das ideias. Porque para Platão, bom, o mundo material, o mundo que a gente vive, esse mundo de matéria, é movimento, não tem como negar. Transforma, muda. Então, a verdade, a essência das coisas, aquilo que não muda, não pode estar, pensa Platão, nesse mundo. Se de fato eu percebo com os meus sentidos transformação, a verdade que se mantém igual a si mesma não pode estar nesse mundo. E por isso que ele pensa nessa ideia de um mundo das ideias, ou chamado também o mundo das formas, que seria o mundo das essências, lugar onde as coisas são sempre iguais a elas mesmas. E ele pensa que existe então a ideia, a forma de ser humano, a ideia, a forma de círculo, de quadrado, a ideia, a fórmula do 4, e que todas essas ideias, elas existem no mundo das ideias. É óbvio que elas não existem aqui, tu não percebe nesse mundo coisas eternas e imutáveis, mas ele acredita que essas coisas existem, e elas existem no mundo das ideias. E a grande viagem, me acompanha na grande viagem, porque a grande viagem do cara e esse mundo das ideias, esse mundo das essências, esse mundo das formas, aonde está a ideia de ser humano, de cavalo, de círculo, de quadrado, de 4, aonde está todas essas ideias, é mais real que esse mundo que a gente vive. Aí o Platão veio, agora ele torceu a nossa mente, porque tu percebe esse mundo aqui como real. Quando tu vive a realidade, tu vive esse mundo aqui como real e tu acredita que tu vê as coisas como elas são. E o que o Platão está te dizendo isso não pode ser a realidade. Isso não pode ser a realidade porque isso muda todo o tempo. A realidade, a verdade, a essência das coisas não pode mudar. E a concepção de Platão pode ser expressa talvez num exemplo. Eu sou um ser humano. Eu nasci e eu era um feto, então, tá? Eu era um feto, aí depois eu fiquei um bebê. Aí depois de um bebê eu virei uma criança. Aí depois eu virei um adolescente. Aí depois eu virei um adulto. Aí eu tive pelos na cara. Aí eu mudei meu jeito de pensar. Aí eu mudei o meu tamanho. Eu fui pura transformação em movimento. Mas teve uma coisa que me acompanhou nesse percurso todo, que é ser um ser humano. Ser um ser humano não pode estar nessas coisas materiais. Meu rosto, todas essas coisas, tudo isso mudou. Então, ser um ser humano pertence, pensa Platão, ao mundo das ideias. E nós podemos perceber que uma pessoa, desde criancinha, desde bebezinho, até grande, é um ser humano pela nossa capacidade racional. E não pela nossa capacidade de visão, de tocar, não pelos nossos sentidos, mas pela capacidade racional. Da mesma maneira, sei lá, uma semente de palmeira. Desde que ela é uma semente, ela já é uma palmeira em potencial. Essa é uma ideia do Aristóteles, a ideia de potencial, mas não interessa. Ela já é uma palmeira em potencial, e depois o brotinho já é uma palmeira, e depois uma palmeirinha já é uma palmeira, e depois aquelas palmeiras que não sei a quantos metros chega aquele troço, aquilo ali é uma palmeira. Tu, como ser humano, consegue investigar e dizer, tá aqui uma semente de palmeira, tá aqui um broto palmeira, e tu consegue saber que aquilo sempre é uma palmeira, mesmo que tenha mudado completamente. E tu só consegue saber porque tu usa a tua razão. Então, para Platão, existe um mundo material, um mundo sensível que a gente percebe com os nossos sentidos e que é sempre imperfeito, é mutável e está envolto em movimento. E existe o mundo da essência, que esse sim é perfeito, esse sim é imutável e esse não compõe nenhum movimento, não existe movimento nele. Essa é a concepção de Platão para tentar explicar o nosso mundo. E mais do que isso, tentar explicar a forma como nós, seres humanos, seres racionais, percebemos o mundo. No próximo vídeo eu pretendo trazer um exemplo sobre isso, que é do livro O Banquete, do Platão, aonde ele vai tentar mostrar o que é o amor, e ele vai passar exatamente nesse percurso. A ideia de amor na matéria, no mundo sensível, quando nós vivemos o amor, os tipos de amor que nós experimentamos, e o amor realmente enquanto uma ideia, a essência do amor. Se te interessa o tema, te inscreve no canal, dá um like, faz comentários, que a gente segue adiante e dando essas mini aulas de filosofia.